Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao SESC Cristã Virtual, a nossa plataforma do Centro Espírita Semente Cristã, que nesse domingo vai dar início à programação de mais um estudo, de mais uma obra, que é a obra Pensamento e Vida. Então, nós estamos muito felizes por esse momento, né? Novo horário, e como nós até já comunicamos nas redes sociais, a princípio, esse trabalho que se chamava Papo Domingueiro, porque tratava assuntos de temas diversos, nem sempre relacionados com a doutrina espírita, aos poucos se transformou num estudo. Nós fizemos o estudo da obra Vida e Sexo, concluímos domingo passado, e como vamos iniciar a obra Pensamento e Vida, então nós entendemos que também ela se chamar Estudo Domingueiro. E mudamos também o horário, 20 horas, deste domingo, para que a gente possa ter um espaço melhor de tempo para assistir a programação. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Hoje, nós anunciamos bem, como nós estamos com problema com a internet, ela está aqui a todo momento trazendo algumas dificuldades, nós vamos fazer aqui um roteamento pelo celular para ver se não temos esse problema. Logo, logo a gente retoma a programação de forma que não haja prejuízo para o nosso trabalho. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo agora. Eu creio que agora o problema fica solucionado. Vamos agora iniciar nossa programação. Lembrando que o nosso chat está aberto a perguntas, a algum complemento de informação, porque esse nosso estudo, apesar de não estarmos aqui com pessoas na sala, mas é um estudo partilhado, de conversa, onde as pessoas vão poder se manifestar também, dar sua opinião, conversar e perguntar, se for o caso. Então, como hoje se trata da apresentação desse programa, nós temos, como nós dissemos, nós vamos estudar a obra Pensamento e Vida, que é uma obra que foi lançada em 11 de fevereiro de 1958, há 63 anos, e é uma obra pouco conhecida e estudada pelo movimento espírita, infelizmente. Nós podemos afirmar isso porque, até mesmo se quisermos fazer um teste aí, nós que estamos acompanhando, que formos acompanhar, estivemos aí de olho na nossa telinha do nosso celular, do nosso computador, quem que já estudou essa obra, quem que já leu essa obra, quem que já conhece. E aí, com certeza, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, a gente ia ter certeza que pouca gente conhece, pouca gente estudou. E é uma obra maravilhosa, como maravilhosas são todas as obras do Espírito Emmanuel, também as obras dos demais espíritos que nos trazem, assim como a codificação. Então, essa obra é dividida em 30 capítulos. E nós vamos estudar esses 30 capítulos, semana a semana, domingo a domingo.
ela traz profundas reflexões sobre a força do pensamento e como os pensamentos agem sobre a vida. Então, só a partir daí a gente já começa a perceber que é uma obra muito importante para todos nós. Todos nós pensamos. E como nós utilizamos o nosso pensamento? De que forma, né? Esses pensamentos estão agindo sobre a nossa vida. Então, é bom que a gente tenha um conhecimento da importância dele em nossas vidas para que a gente possa pensar bem, para que a gente possa viver melhor. E essa obra, ela, para quem não sabe, ela foi ditada por Emmanuel. E a gente sabe que Emmanuel é um espírito de alta envergadura moral, é autor de várias obras do movimento espírita, obras assim relevantes para o movimento espírita. Aquela coleção Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, onde Emmanuel comenta sobre o Evangelho. É o Espírito Emmanuel que dita aquela coleção através de Chico Xavier. Romances belíssimos, como Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois. Ave Cristo, Renúncia, são livros maravilhosos, onde Emmanuel traz histórias do cristianismo, da passagem do Cristo na Terra. São livros belíssimos que estão aí presentes e que só um espírito da envergadura moral como a do Emmanuel poderia trazer, ditar para nós, com tantos requisitos de entendimento, de orientação, de esclarecimento, de evangelização do ser. Tem também a obra Caminho da Luz, uma obra grandiosa, o Consolador, Vida e Sexo, que nós fizemos o estudo dele, encerramos na semana passada, e também na codificação. Nós vamos encontrar no capítulo 11, no item 11, uma mensagem do Espírito Emmanuel intitulada Egoísmo. Então, vale a pena o estudo de uma obra dessa natureza, ditada por um espírito tão grandioso, que foi o mentor de Chico Xavier, foi o guia espiritual de Chico Xavier. Conduziu o trabalho dele e ditou através dele essas e outras obras. Nós aqui escolhemos algumas, mas muitas outras obras de Emmanuel, Chico psicografou, e também obras excelentes para o nosso estudo. De Chico, eu acredito que todos nós sabemos de quem se trata, né? O nosso querido e saudoso médium Francisco Cândido Xavier, que esteve conosco por muito tempo, realizando um trabalho belíssimo no campo da mediunidade, e que também é visto por todos nós como a maior antena psíquica que se tem notícia. Porque captar, como Chico captou, autores diversos, da forma como ele traduziu na sua psicografia, com tanta fidelidade, precisava realmente ser uma antena psíquica daquelas que o Chico realmente era. E ele é considerado a maior contribuição mediúnica da doutrina espírita depois da codificação. Mais de 400 livros Chico deixou. Nós temos aí muitas obras que complementam a codificação, que nos esclarecem, como essa obra que nós vamos estudar, que traz também o direcionamento da orientação de Kardec. Chico também enobreceu a mediunidade, né? A gente sabe que antes de Chico a mediunidade era vista de uma forma, depois de Chico ela se engrandeceu, ela passou a ser respeitada e valorizada. Então é um espírito digno de ser relembrado por todos nós espíritas, e não por acaso nós estamos fazendo o estudo dessas obras. Obras como nós fizemos da Vida e Sexo, que há mais de 50 anos estava aí sem muitas pessoas conhecerem. E essa agora, Pensamento e Vida, 63 anos, lançada entre nós. Então vamos ao estudo. Então Emmanuel vai nos apresentar a obra. Nós vamos ver aqui num capítulo bem interessante, já no início, ele mesmo fazendo o prefácio da sua obra, ele mesmo apresentando a sua obra, e nós vamos agora dar uma olhadinha nessa apresentação, para a gente, de fato, começar o nosso estudo. Então, vejamos aqui essas duas figuras.
grandiosas, maravilhosas, que estiveram conosco. O Chico, que esteve conosco, Emmanuel também, porque Emmanuel estava na companhia de Chico e, com certeza, estava conosco. Então, essas figuras grandiosas que, juntas, realizaram esse trabalho belíssimo da doutrina espírita, foram quem trouxeram para nós essa obra Pensamento e Vida. Emmanuel, trazendo as informações, Chico, materializando essas informações para nós, para que a gente tivesse essa riqueza entre nós, e que por muito tempo ficou, vamos dizer assim, engavetada em nossas estantes. Então, vamos agora ao estudo, né? Então, como eu falei, foi lançado no dia 11 de fevereiro de 1958, há 63 anos. Imagine que essa obra grandiosa já está com mais de 63 anos, realmente, vai já agora para os 64. Ele completou em fevereiro. Então, Emmanuel diz, no início dessa obra, perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual sucessivo de se adaptar às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Com certeza essa pergunta foi feita a Emmanuel num desses momentos em que estavam os grupos reunidos e Chico estava ali psicografando através de Emmanuel. E com certeza alguém perguntou se no mundo espiritual não teria, assim, alguma obra, algum livro que pudesse ser adaptado às nossas necessidades aqui na Terra. E apesar de tantos livros, né, de tantas informações, nós sabemos que a codificação fala do mundo espiritual assim maravilhosamente, muitos outros espíritos, mas naquela época, 63 anos atrás, alguém perguntou para Emmanuel, né, se não existia algum livro. Não precisava ser um livro grande, poderia ser um livro pequeno que condensasse esses princípios superiores, mas que falassem do espírito, falassem ao espírito dos problemas do espírito. Quer dizer, falasse para nós, que somos espíritos, dos problemas que nós vivenciamos aqui na Terra. E aí Emmanuel diz que lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, Emmanuel diz que lá no mundo espiritual, eles tinham uma cartilha falada, ou seja, eles já tinham alguns tópicos que eram temas de fala, de discussão, para aquelas criaturinhas que estavam se preparando para reencarnar, e que era utilizada nessa escola de regeneração, entre a morte e o renascimento. Quer dizer, morreu, precisava renascer, participava dessa escola de regeneração no mundo espiritual. Participamos dessa escola. E aí ele diz anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhem, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, não era um livro complicado, como não é um livro complicado, como nós vamos ver, mas sim algumas anotações simples, humildes. Que ele diz que reponta do cérebro como flores que rebentam do solo, porque, naturalmente, essas flores nascem no solo. Então, essas informações também, elas vêm à nossa mente, ao nosso entendimento, porque são vivências, são experiências aqui na Terra, que muitas vezes a gente não sabe como lidar, e que o livro vem nos trazer informações, orientações, roteiros. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Então, eles fizeram uma adaptação para nós. Apesar da temática ser a mesma de lá, eles adaptaram, né? Tiveram esse esforço para que a gente aqui também não tivesse tanta dificuldade de assimilar as orientações. Pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual. E sob a mesma designação, oferecemos-la
aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, todo esse esforço da espiritualidade é para nos informar nesse ponto. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Qual é a vida que nós estamos procurando, né? O que nós estamos pensando? Se o nosso pensamento cria a vida que procuramos, então vamos atentar para os nossos pensamentos. Então, a cartilha, assim como lá, aqui também se chama Pensamento e Vida. E que nome, né? Pensamento e Vida. Então, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita, com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, até que a gente se identifique um dia com a sabedoria infinita e com o infinito amor, nós vamos precisar dessas orientações acerca do nosso pensamento, tendo esse entendimento de que o pensamento gera a vida que nós temos, porque nós não temos, aí nós somos crianças, vamos dizer ainda, nessa nossa trajetória evolutiva, e não temos ainda a real clareza do quanto o nosso pensamento influencia em nossas vidas. Então, nós vamos conversar sobre isso a partir do próximo domingo. Nós vamos discutir capítulo a capítulo as informações de Emmanuel, trazidas também complementadas por informações de outros irmãos. Então, Emmanuel nos diz, em um outro momento, em outra leitura, que a inspiração superior vem trabalhando para que o espírito modele as asas para a ascensão através de disciplinas morais e sociais. Então, veja bem, Deus, a comunidade de espíritos puros, angélicos, que conduzem esse planeta, que conduzem as diversas moradas do Pai, estão trabalhando para que nós, os espíritos, modelemos as nossas asas para a ascensão, através dessas disciplinas morais e sociais. Então, não só os espíritos estão enviando aqui para a Terra, não só nós estamos sendo educados aqui na Terra, através das instruções que recebemos, mas também no mundo espiritual. E Emmanuel nos diz, o mundo é uma educandade de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Então, nós estamos aqui na Terra, matriculados num educandário. A Terra, nós já sabemos, é uma escola. E nós estamos matriculados nela justamente para nos espiritualizarmos também. Não é só para nos intelectualizarmos, não. Para nos espiritualizarmos também. E aí, quando a gente começa a ver esse esforço da espiritualidade, Emmanuel nos dizer que existe essa escola de regeneração no mundo espiritual e que lá existe essa cartilha que orienta os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Quem sabe, nós até já estudamos nessa escola antes de vir para cá, quem sabe, né? Ou iremos retornar o estudo para lá, quando lá voltarmos, teremos, se Deus quiser, essa oportunidade. E aí, lembramos que não é só Emmanuel que fala de estudo no mundo espiritual. E a gente percebe que esse esforço da espiritualidade em desenvolver as asas dos espíritos para essa ascensão está em vários ambientes, e a gente vai colhendo de uma obra aqui, de uma obra ali, e vai percebendo. Em 1941, Humberto de Campos lançou a Boa Nova. Lá ele fala da escola do Evangelho. Uma outra escola, diferente dessa, que prepara as pessoas para reencarnar, para quando chegarem aqui, cumprirem o seu propósito de vida, já devidamente orientados. Essa escola do Evangelho é um educandário que existe no plano espiritual, aonde as criaturas que querem estudar o Evangelho, que querem se aprofundar no Evangelho, que querem conhecer a moral do Cristo, até mesmo com um entendimento mais amplo, porque nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito, os apóstolos sim, mas nem tudo que ele vivenciou está disposto nessas obras. Então, os Espíritos estão nos trazendo.
Então, Humberto de Campos nos fala dessa escola do Evangelho que ele participa. E aí, quando a gente vai estudar a obra de André Luiz, aí a gente vai atentar também para algumas informações interessantes. Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, no capítulo 13, André Luiz conversando com o Espírito Vicente, que vai nos falar do Ministério do Esclarecimento. Veja bem, Ministério do Esclarecimento. Algo assim muito organizado, muito bem estruturado, que a gente fica pensando o que é o mundo espiritual, na verdade, né? A gente nunca pensou sobre isso. A gente acha que não existe vida após a morte, a gente acha que não existe disciplina, organização. Os espíritos vêm nos mostrar que existe. Estruturas super organizadas. Muito mais porque nós aqui somos um reflexo do mundo espiritual. Nós somos aqui um reflexo muito pardo do mundo espiritual. O que a gente tem aqui já existe no mundo espiritual, muito mais aperfeiçoado. Então, o Espírito André Luiz vem nos falar dos pavilhões das escolas maternais, onde milhares de irmãs comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada. E também dos centros de preparação à paternidade, onde grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Então, bem aqui, André Luiz vem nos falar da importância da maternidade, da paternidade, do zelo da espiritualidade com essa missão, que existem escolas aperfeiçoadas para cuidar, para receber esses pais, essas mães, que quando estiveram por aqui fracassaram na sua missão. E lá eles vão estudar acerca da família, acerca da maternidade, da paternidade, da missão grandiosa que eles trazem, para que quando reencarnarem, e uma vez retomando essa missão, numa outra formação de um lar, eles possam se desempenhar contento, melhor do que nas reencarnações passadas. Então, veja que coisa maravilhosa. Também uma escola que existe no mundo espiritual. Com certeza, nessas escolas, transita bem essas orientações do livro Pensamento e Vida, que nós vamos falar aqui. Também o André Luiz fala do Centro de Mensageiros já no Ministério das Comunicações. E aí nós já vamos ver um centro que prepara médiuns, prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, os espíritos que precisam vir para trabalhar no campo da mediunidade, eles participam dessa escola do Ministério das Comunicações. E esse livro, Os Mensageiros, foi lançado em 1944, há 71 anos, antes dessa obra Pensamento e Vida. Então, é um livro, é um centro de mensageiros no Ministério da Comunicação que prepara, os médiuns, eles se preparam no mundo espiritual. Eles não são tão alheios assim quanto pensam. Eles vêm preparados e o Espírito esclarece, o Tom diz esclarece André Luiz, preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolo, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Então, o que é isso? É uma escola que prepara médiuns para a difusão de esperança, consolo, instrução e aviso. Porque esse é o papel do médium aqui na Terra. E isso faz parte do Ministério das Comunicações. Porque é a comunicação que se dá entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, turmas compactas de aprendizes são preparadas de lá para cá, reencarnam em condições de exercer essa tarefa aqui na Terra. E a gente não vai entrar no método da questão daqueles que dispersam, daqueles que não aceitam, porque não é aqui o nosso propósito. Ele fala que centenas saem anualmente do mundo espiritual. Tarefeiros do comporto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável,
habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, veja bem, médiuns e doutrinadores, as centenas anualmente. Todos participaram dessa escola de médiuns, para que aqui fossem tarefeiros do conforto espiritual. E quando chega aqui, a escola também recebe, também tem instrução para orientar, para encaminhar, para relembrar aqueles ensinamentos que o espírito recebeu lá no mundo espiritual, e a escola continua aqui na Terra. Esse intercâmbio é entre o céu e a terra mesmo. Outro momento que nós vamos perceber aqui a existência desses internatos, dessas escolas, é no livro Memórias de um Suicida. Nos últimos capítulos da obra, nós vamos encontrar informações de, depois de auxiliados, depois de refeitos da problemática que os trouxe ao mundo espiritual, esses espíritos vão ser preparados para reencarnarem novamente. E aí, nós vamos encontrar o Camilo narrando e dizendo: sereis matriculado em nossas escolas, veja bem, escolas, existem escolas, para aquisição de esclarecimento que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capazes de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Então, veja a inspiração superior trabalhando para que o ser se melhore, se transforme, evolua. Então, serão matriculados. Depois que termina, quando sai do Hospital Maria de Nazaré, agora vão se matricular nas escolas. Vão receber esclarecimentos para que tenham condições de, numa próxima reencarnação, se reabilitarem diante de si mesmo, não realizarem o mesmo ato. E aí ele diz, emocionado, detivemos-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Então, eles chegam e se emocionam com que eles veem diante de si aquelas escolas que ali se encontravam no mundo espiritual, que ele não sabia que existia. Lá estavam, intestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. E olha que coisa interessante. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na Terra. Que nós já sabemos hoje que idioma é esse. Né? Que na época que esse livro foi psicografado, acho que há quase 90 anos, o tempo que ele foi psicografado, não o tempo que ele foi lançado, a gente ainda não tinha ouvido falar nesse idioma que está aí, que unifica as línguas e que é tão necessário no mundo espiritual. E que a gente, com certeza, logo mais, a gente vai também ter que se identificar com ele, estudar, porque ele já se encontra entre nós. Então, o Espírito Emmanuel vem nos dizer que amor e instrução são as duas asas necessárias ao Espírito. Nós temos que desenvolver o amor em nós e também nos instruirmos. Quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, precisa amar-se e educar-se. Então, se nós queremos entesourar valores para essa emancipação no universo, na nossa vida, nós precisamos, sim, nos amar e nos educarmos. E esses processos são processos que Kardec deixou muito claro para nós. Esse processo de amar e de instruir. Essa instrução. Quando ele fala dos processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar, que não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, é uma educação que nós vamos recebendo ao longo da vida, que a misericórdia divina está nos conduzindo. O correio do céu nunca se fechou, como diz Emmanuel,
E o Correio do Céu se faz presente nessa obra, Pensamento e Vida. Então, nós, quando falamos em educação, nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer o espírito amigo Eurípides Barçanufo. E ele fala também dessa educação, como Kardec falou, que não é uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas que tende a fazer homens de bem. O espírito Eurípides Barçanufo já nos diz que educação direcionada ao espírito com a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento. Então, essa obra, ela tem esse cunho, ela é direcionada ao nosso espírito. Ela não vem nos ensinar nenhuma profissão, nenhum meio de ganhar dinheiro, não. É mudar o pensamento e o sentimento. Ela é totalmente voltada para isso, para atender às necessidades do espírito encarnado aqui na Terra e que, volta e meia, retorna à pátria espiritual, volta para cá. Então, as lições que ele recebe lá, ele também vai ter acesso aqui para não esquecer. E quando ele chegar lá, ele terá a mesma, porque a cartilha Pensamento e Vida é a mesma cartilha no mundo espiritual e aqui na Terra, embora adaptada. É também um estudo, nos diz Eurípides, que visa estruturar o pensamento do espírito quanto à importância da existência atual, tendo em vista os objetivos que o levaram a reencarnar. Esse livro vai nos mostrar isso. Por que nós reencarnamos? Qual a necessidade do reencarno? Por que nós estamos aqui? Vamos verificar a importância de uma existência planejada. Nenhum de nós vem para cá por acaso. Nós trazemos um planejamento reencarnatório. E aí, através desse estudo, nós vamos discutir esse valor do bem na vida do espírito, da importância dessa existência planejada, da nossa encarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 8, na introdução no item 8, tem o seguinte: estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, tão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de pretensões e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, esse estudo que nós vamos iniciar vai nos lançar nessa ordem de coisas grandiosa, que é a nossa vida, que é a nossa oportunidade reencarnatória, que é a nossa experiência aqui na Terra e no mundo espiritual. Agora, precisa ser feito com perseverança. A gente tem que ter uma sequência, a gente tem que ter uma disciplina de estudo para que a gente possa encadear as ideias, para que a gente possa realmente chegar a um resultado. Porque nos diz Kardec, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, não quer dizer, então quer dizer que para eu participar desse estudo eu vou ter que, todo domingo às 20 horas, estar aqui no meu celular, no meu computador, não perder. Não. Esse estudo vai ficar arquivado no canal do YouTube, SESC Crista Virtual, vai ficar arquivado no Facebook, vai ficar arquivado no Instagram. A qualquer hora que eu possa assistir, que eu tenha um tempo, eu posso acessar. Se eu quiser repetir a lição várias e várias vezes, ali vai estar à minha disposição. Posso compartilhar com meus amigos, quer dizer, posso, de repente, tirar uma dúvida num grupo de estudo que eu esteja fazendo sobre essa questão, porque esse estudo vai ser a informação de Emmanuel, que ele vai nos trazer, e também dos nossos convidados, que aqui estarão, com o compromisso de estudar a obra, de trazer, além da informação do livro, as outras informações dos outros espíritos, de forma que o estudo fique muito enriquecido. Vai valer a pena, realmente, fazer esse estudo nesse formato. O Espírito de Verdade, todos nós já sabemos, nos instruiu, né? Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Veja bem, nós estudamos, o movimento espírita
Nós temos muitos grupos de estudo, ninguém pode dizer que não estuda. Mas quando nós direcionamos para uma obra que traz um roteiro como esse, que Emmanuel nos diz, uma cartilha, que é aplicada no mundo espiritual, para todos os espíritos, preparando o retorno para uma nova vida. E nós sabemos que nós estaremos logo mais, não tão rápido assim, não se assustem, cada um no seu tempo, mas retornaremos ao plano espiritual. Não vamos esperar chegar lá para receber essas lições, se nós já temos ela conosco aqui. Quem sabe, já dá tempo ainda da gente transformar a nossa vida, melhorar alguns pontos. A gente vai avaliar, nisso aqui estou tranquilo, não, nisso aqui eu preciso melhorar. Então, é um roteiro de um espírito grandioso, que tem realmente a condição de nos conduzir, de nos orientar com a permissão de Deus, com a permissão do nosso Mestre Jesus. Na obra Estude e Viva, Emmanuel diz: quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo da vida deve e precisa estudar. Então, veja bem, precisamos estudar. O estudo na vida do espírito, ele é educação continuada. Não é uma educação que a gente pode fazer hoje, daqui a um mês, a gente não pega a sequência, a gente não pega o entendimento. Então, eu convido vocês a fazer parte desse estudo, porque a importância dele é tão grande em nossas vidas, que Emmanuel nos diz: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidade para o ensino superior, mas ao lado das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, nós encontramos no Templo Espírita a Escola da Alma ensinando a viver. Então, veja bem, é necessário. Hoje, todos nós corremos em busca de uma faculdade, de um estudo, de um melhoramento, de um aperfeiçoamento aqui na Terra, mas nós precisamos dessa melhoria, desse aperfeiçoamento também na nossa vida espiritual. O Templo Espírita aqui é citado como Escola da Alma, ensinando a viver. Mas o Templo Espírita não é só a casa de telha e pedra, não, tijolos, não. O Templo Espírita também é uma seara virtual, como essa que nós estamos, e como tantas outras que estão surgindo no Brasil, em função dessa pandemia, e que estão nos conduzindo, nos instruindo, nos educando. Nosso propósito com essa obra, como as outras obras que nós já fizemos, no caso, o livro Vida e Sexo, e fazemos também outros estudos durante a semana, é justamente isso, é ofertar cada vez mais essa informação trazida pelo mundo espiritual, que se encontra entre nós há 63 anos, esse livro. E questione cada um que está nos ouvindo. Eu conheço essa obra, eu já li essa obra, eu sei de que se trata essa obra, e muitos de nós vamos nos surpreender. Porque até nós mesmos que já lemos, precisamos reler, rever. Porque muitas vezes o que eu li há 10 anos atrás, eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. Então, já vou compreender melhor aquele ensinamento. Essa singela cartilha falada, utilizada nessa escola de regeneração entre a morte e o renascimento, que nós estamos propondo para o nosso estudo, para que a gente possa realmente nos aperfeiçoar, nos melhorar, e se Deus quiser, nós vamos conseguir melhorar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. Estão perguntando aqui que idioma é esse. Que bom que eu não falei, só assim vocês falavam. Esperanto. Maravilha. Veja bem, previsto já, dito já, por Camilo Castelo Branco, lá naquele livro que nós citamos, Memórias de um Suicida.
um estudo que é feito e que existe essa necessidade, porque os espíritos falam, inclusive, em obras que nós já estudamos de André Luiz, no próprio nosso lar, né? A dificuldade que os espíritos têm de socorrer espíritos de várias nacionalidades. Então, uma língua que juntasse todos os idiomas facilitaria. E aqui a Carlete já botou que quero saber também sobre esse idioma, a Eulenice também. E nós já falamos que é o Esperanto, sim. Obras escritas trazem valores sempre atuais, a Luana falando. Então, meus amigos, é justamente isso. A inspiração superior trabalhando, nos conduzindo, querendo que a gente avance, querendo que a gente se melhore, que a gente se transforme. Ela não impõe, ela não exige, ela não nos diz que nós estamos avançados ou atrasados, mas ela está a todo momento trazendo para nós essas informações, para que a gente possa se melhorar, se aperfeiçoar. Nós não somos, o Teilhard de Chardin já disse, né, que nós não somos um espírito, seres materiais, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, a gente precisa cuidar. Nós vamos voltar para casa. A gente não esquece quem a gente é porque saiu de férias, não. Ninguém sai de casa e esquece sua casa porque saiu de férias e está gostando das férias. Uma hora vai ter que voltar. Da mesma forma, somos nós aqui encarnados. A gente está aqui, a gente está vivenciando um aprendizado, nós estamos aqui aprendendo a ser espíritos melhores, mas uma hora nós vamos voltar para nossa casa. O que a gente vai levar de retorno? Quem vai ser esse ser que retorna? Será aquele mesmo que veio? Ou em condições piores? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a oportunidade está dada. O canal está aberto. Mais do que nunca, nós tivemos essa grandiosa oportunidade de trabalhar, de ofertar os ensinamentos da doutrina espírita através desses canais. Tanto se abriu que tantos irmãos, como diz uma obra de Chico Xavier, Irmãos de Outras Terras, se juntaram a nós nesse esforço. Estão vindo contribuir, estão vindo nos auxiliar com seus conhecimentos, com seus aprendizados, com as suas pesquisas que nós não tivemos acesso. Vem trazer, vem enriquecer o conteúdo da obra. Justamente para quê? Por que nós estamos fazendo isso se não houvesse um objetivo nobre em tudo isso? Então, nós precisamos, sim, valorizar o esforço dos nossos irmãos e eu peço a todos vocês que nos acompanham nesse momento, aqueles que vão ouvir, divulguem essa proposta, divulguem esses vídeos, enviem para os seus amigos. Se eles quiserem assistir, eles assistem. Alguém vai ter interesse e, de repente, vai ser tão importante para essa pessoa. Então, não custa nada. Às vezes, as pessoas se preocupam porque recebem muitos vídeos, não tem o tempo de assistir. Não precisa. Não precisa assistir naquele momento. Eu não posso me conectar nessa hora. Não tem problema. Mas o vídeo foi enviado. Passe para mais alguém, de repente, essa informação vai ser útil para alguém. E assim, a gente vai fazendo essa divulgação da doutrina, que é o que a espiritualidade mais nos pede, né? Que a gente trabalhe no campo da divulgação da doutrina espírita. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu sei que o domingo é um dia em que a gente relaxa, em que a gente sai, em que a gente se diverte, claro. Nenhum problema quanto a isso. Mas esse vídeo pode ser assistido na segunda, na terça, na quarta, sei lá, não. No momento em que achar que é importante. A Eulenice está dizendo, ótimo que esse estudo seja nesse horário de domingo. Que bom, Eulenice. Nós procuramos um horário que pudesse contemplar as pessoas, porque de repente no horário que estava fosse corrido. Mas é isso. Quantas vezes eu assisto vídeos que me mandam quando eu vou me deitar, porque não tenho tempo durante o dia.
E eu me deito e fico escutando aquelas mensagens, aquelas informações, porque necessariamente eu não posso me conectar naquele horário. Muitas vezes eu estou numa atividade aqui e alguém está me mandando outra atividade. Eu não posso estar ao mesmo tempo, eu ainda não tenho essa capacidade. Mas aí não fica no nosso celular, não fica arquivado. Em outro momento, eu vou lá e assisto e passo para todo mundo. Carlete também dizendo que gostou do horário. Que bom, Carlete. Obrigada, querida. Isso é muito bom. Então, meus amigos, hoje a nossa proposta é essa, a nossa oferta é essa. O nosso amigo, nós desejamos que esteja tudo bem. O nosso amigo Fabiano, que é firme e leal no seu trabalho conosco, mas surgiu realmente uma dificuldade momentânea e ele não pôde participar, e eu sei que ele está assim, transtornado, mas tranquilo, Fabiano. É assim, nós somos espíritos, nós estamos na Terra, nós temos família, nós temos dificuldades, nós temos problema. A qualquer momento, a gente pode ser convidado a estar em primeiro lugar aqui ou ali, realizar um socorro, uma urgência, uma necessidade, e aí a gente tem que escolher entre o que é melhor naquele momento. Isso é que é importante. Deus sabe da nossa boa vontade, da nossa disposição em servir. E, em outro momento, a gente continua o trabalho. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero realmente que essa programação, como a Eulenice colocou aqui, melhor programação para domingo, sim, possa alcançar aqueles que têm dificuldade na semana. Porque tem muita gente que estuda à noite, tem pessoas que não têm condições de participar de maneira nenhuma. Então, à noite, nós vamos ter aqui um estudo como que uma programação de palestra, porque os nossos irmãos vêm aqui conversar conosco sobre o tema. E, claro, um tema que realmente é necessário às nossas vidas, senão Emmanuel não teria enviado essa cartilha. E dizendo claramente que é a cartilha que se aplica no mundo espiritual. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Se Deus quiser, deixa eu publicar aqui o comentário muito bom, Dora, parabéns, obrigada, Leonice. A Luana dizendo, se preocupe, Fabiano, tem trabalho de sobra para você. Com certeza ele vai assistir depois e vai ver, Luana, seu comentário. Realmente, quem se liga a mim pode sossegar que não vai faltar trabalho, não. Está sempre sendo chamado. Não é para mim, é para a doutrina, então são sempre todos bem-vindos. Meus amigos, como eu disse para vocês, essa programação de estudo que nós vamos iniciar no domingo é a programação de domingo. Mas a semana inteira, a nossa casa, no sistema virtual, tem programação de estudo. Segunda-feira nós temos aí o Jefferson, trabalhando a obra O Céu e o Inferno, com seus convidados. Na quarta-feira nós temos a palestra pública, que geralmente é feita pelos nossos companheiros da Casa Espírita, amigos do Movimento Espírita. Na quinta-feira nós temos o estudo das leis morais, eu e o Fabiano. Na sexta-feira temos o estudo do Evangelho. No sábado, agora pela manhã, nós temos o trabalho da reflexão do livro Jesus no Lar, feito por mim pelo Moura Fé de Picos. E agora, no domingo, o nosso programa, que é Estudo Domingueiro. Aí faltava essa, né? Estudar no domingo? Sim, estudo domingueiro. Nós aguardamos vocês no próximo domingo, se Deus quiser, adentrando a obra verdadeiramente. Hoje foi só uma conversa para a gente explicar o trabalho que a gente vai fazer, mas na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar aqui já estudando, já no primeiro capítulo da obra. Então, eu vou passar aqui o nosso videozinho de programação, que eu já falei, mas vou fazer a divulgação do trabalho que a nossa casa realiza.
Obrigada a todos vocês, muita paz, um bom final de domingo, uma boa semana, que Deus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça, que a gente possa trilhar a nossa vida aí, como a gente vem melhorando a cada dia, mas na certeza de que nós estamos amparados pela misericórdia divina, Deus está conosco, Jesus no leme, não estamos sozinhos, seja qual for a dificuldade que se apresente em nossas vidas. Então, muita paz a todos, muito obrigada e até o próximo domingo, se Deus quiser.